Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h33, de volta com o Primeiro Jornal. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Nesta manhã de terça-feira, hoje 16 de dezembro. E agora recebendo aqui no estúdio da Prever FM, o pessoal da Drogal, vai falar um pouquinho com a gente. O Rodrigo Wolff, que é gerente distrital da Drogal. O Luan Portilho, que é farmacêutico aqui de Botucatu. E a Alessandra Tamanarra, que também é farmacêutica da Rede Drogal. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Bom dia. A gente que agradece. Bom dia. Bom dia. Bom, a nossa pergunta principal aqui, acho que até para Alessandra, é a questão da importância de ter um farmacêutico, né? Por que ter um farmacêutico é inclusive uma exigência legal, Alessandra? O papel do farmacêutico hoje em dia na sociedade está muito diferenciado, né? A gente é a porta de abertura do contato da população com a área da saúde. Às vezes o cliente está com alguma queixa, ele não precisa recorrer a um pronto-socorro, ele pode tirar uma dúvida com um profissional farmacêutico. Então a gente é o profissional habilitado para acolher esse cliente e dar todas as orientações possíveis para auxiliar e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então o papel do farmacêutico hoje em dia na população é fundamental para aquele primeiro contato daquela pessoa em relação à área da saúde. Bom, Luan, no seu dia a dia, como é que isso que a Alessandra trouxe pra gente representa para a população? Como é que vocês fazem esse atendimento? Bem pertinho do microfone, fazendo favor. Hoje em dia mudou muito, ela falou, né? A gente, além de orientar na questão do uso correto do medicamento, a gente também tem os serviços clínicos, serviços de vacina. Então é muito amplo, né? A gente, lá no balcão, a gente está sempre orientando, questão de automedicação, de horários, dosagem correta. Eu acho que a automedicação é um problema crônico, né? Para vocês que estão no dia a dia aí, sempre tem aquele que vai comprar o medicamento sem ter acompanhamento médico. Isso no ponto de vista farmacêutico, como é que você avalia essa situação? Então, a gente sempre orienta, porque às vezes o cliente faz um uso específico do medicamento, às vezes quer usar um outro e faz bem lá pro vizinho, mas pode causar interação com o que ele está usando. A gente procura ver isso. Alessandra, você na sua experiência aí. Eu, como profissional farmacêutico há 15 anos, eu já atendi várias situações, né? Uma não sai da minha mente. Quando alguém pergunta automedicação, vem uma situação bem clara na minha mente. Eu trabalhava na Rua Amando, né? Drogal da Rua Amando é uma loja que tem um fluxo intenso de cliente. E nisso, uma criança no caixa começou a passar muito mal. Mas muito mal mesmo. Uma criança, ela tinha em média 12 anos, 11, já era considerada adolescente, né? E ela começou a passar mal e desmaiou. Daí, automaticamente, eu fui lá, socorri essa criança e fiquei perto dela até ela acordar e perguntei pra mãe: ela fez uso de algum medicamento? E eu vi que a mãe estava com uma sacolinha com Naldecon e um outro medicamento descongestionante nasal, que é de uso adulto. Falei: você deu algum remédio para essa criança? Não dei nenhum. Daí a criança ainda não acordada. Falei: mãe, por favor, me fale o que você fez, porque esse primeiro atendimento vai fazer diferença para sua filha. Eu preciso saber certinho o que você usou. E ela tinha usado um descongestionante via nasal, que era de uso adulto, e cortou o comprimido e deu uma parte. Daí eu falei assim, dentro da farmácia. Dentro da farmácia. E eu socorri, ligamos pro SAMU, prestamos todos os primeiros... Nós, farmacêuticos, a gente tem habilidade de primeiros socorros, a gente dá a primeira assistência para essa população. Fizemos todo o primeiro procedimento, daí eu falei: mãe, por favor, chega no médico. Se o médico perguntar o que você deu, é muito importante você falar que você deu esses medicamentos e falar o nome. Porque não foi correto o uso, por isso que sua filha está assim. Mas para continuar o atendimento, o médico precisa saber. Peguei o telefone dessa mãe, aguardei essa criança dela, ligou depois, né? A gente continuou contato. E ela falou como foi importante a minha orientação. Porque na hora do susto, ela bloqueou. Né? Ela falou assim: por que minha filha tá passando mal?
Então, o papel do farmacêutico, Ela nem além relacionou a criança passando mal com algo que ela mesma tinha medicado a Aí fica criança. com vergonha, né? Eu não devia ter feito isso. Isso, tem toda aquela questão da culpa. Mas assim, o papel do farmacêutico é esse. Às vezes o cliente vai lá, eu tô tomando uma insulina. Quantos clientes a gente abordou que vai lá, usa insulina? Ele aplica de maneira incorreta. Aplica sempre no mesmo local. Daí fica com aquele inchaço naquele local, não tem absorção da insulina. O medicamento não vai fazer efeito. Ou toma simvastatina no período da manhã, que é um remédio para colesterol, a absorção melhor é à noite. Então, o papel do farmacêutico é, perante aquela receita, dar um melhor atendimento, dar orientação e, às vezes, a gente também é um meio de comunicação desse cliente com o médico. Porque, às vezes, o médico tá lá num posto de saúde, tá um fluxo intenso. Ele não consegue, às vezes, olhar diferenciado como vai ser o uso desse medicamento para aquele cliente. E nós, a Drogal, a gente tem uma abertura muito grande como profissional farmacêutico. A gente consegue ir além, a gente consegue abraçar, a gente consegue dar essa assistência, igual esse caso dessa menina. A gente consegue olhar um olhar diferente, porque a gente é habilitado, a gente tem treinamento, a gente é qualificado para todos os atendimentos farmacêuticos e também para atender da melhor forma possível toda a população. É claro que existem regras, né? Antibiótico, por exemplo, você só pode comprar com receita controlada, os medicamentos, alguns outros, aqueles tarja preta também só, mas tem muito medicamento que a gente vai na farmácia hoje e compra se quiser. Existe o vilão, no ponto de vista dos farmacêuticos, vocês que estão na ponta ali, aquele que é o mais procurado, que fala, puxa, de novo, vai pedir isso aqui sem receita, a gente vende, mas orienta, mas aí vai o livre-arbítrio, eu quero levar, não adianta, tá orientando, leva. Tem aquele que é o piorzinho de todos. Eu acho que, meu ponto de vista como profissional, o alto uso de anti-inflamatório de forma descompensada é uma coisa absurda. E o anti-inflamatório não precisa de receita controlada. Não precisa de receita controlada, mas ele é um medicamento tarjado. Mas as pessoas podem chegar e pedir um medicamento. Eu quero, por exemplo, vou citar um nome, um diclofenaco. Ele é um medicamento que, se você chegar na farmácia, você consegue comprar. Mas e esse uso em excesso, esse anti-inflamatório, ele vai gerar consequências. Por quê? A gente vai estar tratando somente o sintoma, não a causa desse sintoma. Por que se a pessoa está usando tanto anti-inflamatório? Ou por que essa pessoa está usando de maneira inadequada, daí é um hipertenso, né? Daí vai ver a pressão, nossa, a pressão não está controlada, tá? Tem algo errado. Então, no meu ponto de vista, os anti-inflamatórios usados de maneira exorbitantes, descontrolada, descompensa totalmente a saúde. E também corticoides, né? Corticoides, ele tem, sim, um efeito colateral dentro do organismo se usar de maneira... Na verdade, todos os medicamentos, né? Se utilizar de uma maneira não adequada, ele é uma droga, né? Ele não vai provocar... É um ciclo que é controlado, né? Isso, ele não vai provocar um bem-estar, ele não vai melhorar a saúde do cliente. Sim, no momento, nossa, eu tava com uma dor, melhorou minha dor. Mas e aí? Lá na frente, todo mundo pretende envelhecer, né? E a gente pretende envelhecer com qualidade. E esse jovem que tá usando anti-inflamatório ou tá usando um remédio para emagrecer de maneira descompensada, agora as canetinhas, né? Passou a ser controlada. Pois é. Então, no meu ponto de vista, medicamento para emagrecer, anti-inflamatórios é o que a gente mais vê. A gente estava falando da automedicação, né? E tem o comum, né? Eu tô com um resfriado, eu tô com uma gripe, eu vou lá, eu compro um comprimido, um chá, um descongestionante nasal e faço aquele combo, né? Que acaba, às vezes, mais prejudicando do que ajudando, auxiliando a sobreviver, digamos assim, nesse período de gripe que não tem muito o que fazer, é combater sintoma e esperar passar, né? Isso, exato. Esperar o ciclo do vírus dentro do seu organismo e o seu organismo responder a ele. É lógico que o medicamento vai ter um papel importante, mas desde que ele seja utilizado com orientação. Porque, igual você falou, aí eu compro um chazinho, eu compro um descongestionante, só que num comprimidinho tem um medicamento e no chazinho também vai um remedinho. E aí? Né? Daí isso dá interação medicamentosa. Então, utilizar um medicamento sendo orientado por farmacêutico, uma pessoa qualificada, para dar o maior suporte para essa pessoa. Pois é. O Rodrigo, eu estava pensando aqui, né? As farmácias, né? As redes farmacêuticas, é quase que igual a Sabesp, em alguns sentidos, né? Porque a Sabesp, ela vende água, mas tem época que ela falou assim, consuma com
Consciência, com moderação. O produto que eu Economize. vendo, eu não posso pedir para que você compre, gasta bastante água aí. É a mesma coisa o remédio, né? Eu vendo o remédio, mas eu tenho que ensinar o meu cliente que ele não pode comprar deliberadamente. Eu quero vender todo o meu estoque para um cliente só. Então, acho que nesse sentido, a importância da presença do farmacêutico também dentro da farmácia, né? Como é que você avalia essa questão de você ter que vender todo o seu estoque, mas também não posso entregar para qualquer um? Eu acho que é extremamente importante ter o farmacêutico dentro da loja para ter essa noção, para ter essa orientação para o cliente, né? Porque realmente a gente vive do varejo, a gente vive de venda, mas a gente não quer vender a qualquer preço. Isso não é importante, não é interessante para drogal. O que é interessante para nós é termos profissionais capacitados para atender o pessoal, indicar os melhores medicamentos, as melhores soluções ali e orientações para aquele cliente. Às vezes a solução nem é um medicamento, né? Às vezes a solução nem é um medicamento. O que a gente vê hoje e está aumentando bastante, o que a gente orienta e percebe é o uso de algumas vitaminas, de alguns polivitamínicos para evitar entrar uns sintomas da gripe e a gente ter que entrar nessa automedicação. Então isso hoje tem aumentado. Isso é que nós aí orientamos aos nossos colaboradores sempre que possível, sempre que a necessidade permitir, sempre que houver a possibilidade de mostrar para o cliente, de fazer isso. Falou assim, esse aqui seria um tratamento melhor a longo prazo, né? A gente se prevenir hoje para um futuro melhor amanhã. Então é isso que a gente vê, melhorar a qualidade de vida das pessoas, promovendo saúde e beleza, que é a missão da Drogal, mas de forma consciente, de forma orientativa. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Tem mais perguntas aqui ainda. A gente vai falar também de mercado de trabalho, porque tem vaga disponível. Então, quem está precisando de trabalho aí, fica ligado. É rapidinho intervalo e a gente já volta com mais entrevista aqui no Primeiro Jornal. 7h47, voltamos com o Primeiro Jornal. Hoje recebendo o pessoal da Drogal aqui, o Rodrigo, o Luan e também a Alessandra, falando um pouquinho sobre a presença do farmacêutico, a importância, né? E antes da gente ir para o intervalo, a próxima pergunta seria a seguinte, Alessandra. Que até durante o intervalo a gente falou sobre tecnologias, sobre a questão de receitas impressas, né? Que é o ideal para que o farmacêutico possa entender o que está receitado de uma forma clara e tranquila, né? A gente sabe que tem alguns médicos que vão na rapidez ali, você não entende o que está escrito. Eu mesmo já peguei um monte de receita que eu não sabia o que era, só que você chega lá, o farmacêutico falou, eu sei o que é, e acaba decifrando aquilo. Mas na questão da tecnologia também, um outro viés é a inteligência artificial que tem consultado, entre aspas, muita gente, né? As pessoas estão deixando de ir em médicos e se consultando antes pelo Google, como a Ellen lembrou, e hoje pelos chats da vida, né? Vocês recebem esse tipo de demanda? Eu quero tal remédio porque a inteligência artificial me receitou. E como é que vocês lidam com isso? Então, primeiramente, é muito comum, é mais do que todo mundo possa imaginar. O Dr. Google falou isso. Eu consultei, eu li meus resultados do exame e falou que eu tenho isso, o melhor medicamento é para isso. O papel do farmacêutico, do atendente em loja, porque nossos balconistas são treinados também para esse atendimento. Primeiro, é acolher esse cliente. O porquê ele está pesquisando sobre isso? Qual a queixa principal que ele tem? A gente tem um olhar diferente para esse cliente. Se ele está pesquisando algo, é que algo não está normal no corpo dele. Daí, às vezes, o medicamento que vai indicar é um medicamento com uma tarja. Então, o hábito que eu tinha em loja é pegar a caixinha, tá vendo aqui? Tá escrito, medicamento a gente pode vender sem receituário médico, mas ele tem que ter um acompanhamento. Não adianta você tomar esse medicamento para isso, que ele vai ter essa consequência no seu organismo. Então, a gente faz o cliente olhar diferente para aquele medicamento que o Google indicou, que a inteligência artificial falou para ele tomar. Então, o papel do farmacêutico é esse, orientar sobre aquilo que ele pesquisou e trazer ele, olha, diante dessa situação, diante desse sintoma, é importantíssimo você procurar um médico. Esse é o nosso papel também, fazer um encaminhamento desse cliente para o melhor médico que ele possa ir. Você tem que ir nessa especialidade, é importantíssimo você olhar para a sua saúde desse jeito. Olha, eu tenho um atendimento farmacêutico, às vezes o cliente está com uma queixa, como profissional da área da saúde, como farmacêutico habilitado, eu consigo fazer um exame rápido nele. Por exemplo, eu posso fazer um teste de hemoglobina glicada, um teste de anemia, até mesmo um teste de perfil lipídico e avaliar melhor a saúde desse cliente e, posteriormente, já ir direcionado esse atendimento desse cliente.
ao médico. Então ele sai com o resultado desse exame e vai até o médico. Então a gente tem 2 filiais aqui em Botucatu que tem esses tipos de exame que faz ainda mais potencializar nós profissionais farmacêuticos para dar um melhor suporte possível para esse cliente. Por outro lado, na sua experiência, acredito que sim, eu não sei se isso é comum ou não, mas também pode ter uma receita feita não pela inteligência artificial, mas por um médico que também pode ter sido equivocado. E isso deve acontecer. Como é que vocês lidam nessa situação? E isso é comum? Isso é comum também. Primeiramente, né, como a gente tem a vivência, a experiência e estudamos, né, sobre os medicamentos, sabemos sobre interação. Então, quando cai uma receita, primeiramente a gente vai avaliar, porque às vezes o médico faz uma interação medicamentosa de propósito, porque ele quer potencializar um determinado medicamento. Então, a gente tem que avaliar uma receita como um todo. Daí a gente entra em contato com esse médico, fiz isso várias vezes por causa de dosagem. Às vezes um médico prescreve um antibiótico e ele coloca para tomar uma medida. Só que o copo de medida que vem naquele antibiótico é 50 ml. Tem frasquinhos que vêm com um medidor grande, ele coloca tomar uma medida como completo, né? Daí a gente liga, tira a dúvida, o médico fala assim, olha, desconhecia que esse produto vem desse jeito, agradecem. Então isso é muito comum, sim. E aí, Rodrigo, para você ter essa mão de obra qualificada, né? Como a Alessandra atua, a Alessandra, ela se tornou, inclusive, você, como que é o seu cargo hoje? Hoje eu ofereço treinamento para os farmacêuticos, habilito eles para o atendimento farmacêutico. Ou seja, ela se destacou entre os farmacêuticos. Mas como é que vocês conseguem treinar o seu corpo de farmacêuticos para ter esse atendimento, essa visão? Que são seres humanos, né? E a gente sabe que nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual a Alessandra. Como é que a Drogal trabalha para que esse atendimento seja prestado a todos os clientes? A Drogal hoje ela tem uma plataforma de treinamento chamado DrogalNet, né, que é interna dos colaboradores. Dentro dessa plataforma, a gente tem vários treinamentos disponíveis, tanto de atendimento, quanto de medicamento, quanto de como proceder em algumas situações. E lá a gente tem os cursos que são obrigatórios, que todos os nossos profissionais, não só os farmacêuticos, mas os nossos balconistas, que são tão importantes quanto dentro da loja, os nossos caixas, que são tão importantes quanto dentro da loja para dar o atendimento, eles têm que fazer. Eles têm os obrigatórios e tem os que são convidados, né, para fazer esses cursos. São cursos que também, às vezes, não tem uma obrigatoriedade. O caixa, às vezes, não tem obrigatoriedade de fazer um curso de medicamento, mas ele pode ser convidado a fazer aquele curso. Então, para manter eles sempre qualificados, a gente tem essa plataforma e, além de ter não só a Alessandra, a gente tem a Alessandra aqui na região de Botucatu, mas tem outros profissionais dentro da região da Drogal aí, que já está em 140 cidades aí, né, espalhados. Tem outros profissionais que têm essa finalidade, ir até a loja, sentar com os farmacêuticos, capacitá-los, treiná-los, desenvolvê-los ali junto com o restante do time. E na loja, os farmacêuticos nossos, eles são os profissionais daí que auxiliam no treinamento dos balconistas no time. Ou seja, a gente vai de uma forma espalhando, contaminando a melhor orientação para todos. Essa informação ela vai sendo contaminada. Alessandra para os farmacêuticos para os balconistas e assim sucessivamente. Você tem um farmacêutico em cada farmácia, é isso? Na verdade, a gente geralmente tem 3 farmacêuticos em cada farmácia. A gente tem um em cada horário do dia. Tem um de manhã, sempre vai ter um intermediário e um à noite. Sempre a gente vai ter um profissional farmacêutico, salvo algumas exceções, onde um farmacêutico, às vezes, ele fica doente, precisa pegar um atestado, tudo, e outro farmacêutico está de férias. Aí não dá, não tem muito o que fazer, né? Aí nesse momento, nesse período, pode ser que a gente tenha naquela loja aquela falta do profissional. Mas se tiver a necessidade de falar com algum, a gente tem outras lojas que tem outros farmacêuticos e os atendentes das nossas lojas, eles são treinados para nessa demanda, pega o telefone, liga para outra loja, põe o cliente conversar com outro farmacêutico, faz toda a orientação que precisa ser feita. Bom, e para a gente finalizar, como a gente já adiantou, a questão do mercado de trabalho aquecido também, né? Porque por conta de quantas lojas você falaram que tem? 441 lojas abertas hoje. Só da rede Drogal. Então imagina, o mercado para farmacêutico tá legal, né, Luan? E nesse sentido, tem vaga aberta? Nós temos vaga aberta. Aqui em Botucatu a gente tem vaga, a gente está precisando de auxiliar de limpeza e caixa para algumas unidades nossas, elas estão em aberto. Em Itatinga a gente está precisando, está buscando aí um outro profissional farmacêutico que lá está precisando também em Itatinga,
né? Isso falando aqui em Botucatu, mas como vocês abrangem a região toda, a gente tem vaga em várias cidades da região com essas possibilidades, né? Tem o link da solids.com, só entrar lá, acessar a Drogal, lá vai ter todas as vagas, todas as cidades disponíveis ali para quem quiser. Solids é a plataforma que vocês utilizam para contratação. É uma plataforma de inscrição para participar do processo seletivo. Solids.com. É. Então, quem quiser fazer o cadastro aí, só entrar no site, não paga nada, não custa nada, faz o cadastro e quem sabe pode trabalhar com vocês na Drogal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, de trazer esse conhecimento, dividir um pouquinho e acho que principal, né, Alessandra, é orientar a população, a população ter informação para saber consumir o medicamento, que ajuda demais, que é extremamente necessário, mas também passou da dose ou comprou errado ali, pode ser um problema pro resto da vida. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos e convidamos também a todos os ouvintes ir até a loja da Drogal da Rua Amando e além de prevenção de medicamento, a gente também fala de vacina. Leve a sua carteirinha de vacinação lá na Rua Amando. O Luan tá lá, o Wesley e o Christian são farmacêuticos habilitados para o atendimento de vacinação, para analisar a carteirinha. O pessoal vai viajar, né? Estamos em dezembro, o pessoal às vezes vai ter uma viagem, importantíssimo estar com o calendário em dia. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, eu que agradeço. Precisando de alguma coisa, conte com a Drogal aí. Sempre tem uma próxima a você, aqui em Botucatu principalmente, que a gente pode dar o suporte necessário aí. Luan, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.